A gente volta a conversar aqui em São Paulo com o Dr. Flávio Gicovati, psiquiatra, psicoterapeuta, autor de 24 livros que já venderam mais de 500 mil, aliás, mais de 600 mil exemplares. E a gente tentando entender esses enigmas do amor, essas complicações todas que cercam o amor. Dr. Gicovati, o senhor estava falando de um outro lugar. Uma coisa que o senhor sempre destaca e que é tão difícil para as pessoas entenderem, eu acho, para todos nós. O senhor diz sempre, amor e sexo são coisas completamente diferentes, às vezes chegam a ser antagônicas, né? Então, como é que é essa história? Esse outro lugar onde o amor não leva, pode ter a emoção erótica ali? Pode, não é a única também. Não a né? única, não é a única. claro. O amor, na verdade, tem que ser entendido, tecnicamente falando, ele é um prazer negativo, ele é um remédio para um desconforto. Né? O ser humano não se sente completo em si mesmo, não se sente sereno em si mesmo. Sim. E ele busca essa serenidade, essa completude através do outro. O que é um erro, porque na verdade eu não me sinto inteiro ou completo em mim mesmo, mas encontrar esta completude no outro é problemático, como nós já falamos, porque o outro hoje tem vontade própria, o outro não é meu escravo, como já foi. Sim. O mundo é muito diferenciado e, portanto, hoje é muito difícil. É melhor a gente imaginar a gente como um inteiro incompleto que fica com um buraco aqui no estômago, mas é um inteiro. Isso aqui parece meio, se sente meio, mas é um inteiro e vai ter que se virar como tal, né? Inclusive aprender a ficar melhor sozinho. E aí estabelecer relações afetivas que não sejam tão exigentes e tão cobradoras, e tão, vamos dizer assim, tão expectativas menores na relação, provavelmente trarão benefícios maiores. Né? Na questão sexual, o sexo não é paz, o sexo não é um prazer negativo, quer dizer, não é, você primeiro não precisa estar infeliz para querer. No caso do amor, você precisa estar insatisfeito ou inquieto para querer uma parceria. Segundo, o sexo é excitação, o sexo é inquietação agradável, o sexo é um desconforto gostoso. Não é? E o amor é a solidão é um desconforto ruim, o amor é um remédio para esse desconforto. Então, o amor é paz, depende de outra pessoa. Sexo é uma inquietação, é uma excitação e, a rigor, pode acontecer sozinho. Né? Não só na masturbação, como hoje nessas coisas do sexo virtual, etc., que é um universo totalmente ainda inexplorado e muito difícil de entender mesmo. Né? E a sexualidade, como fenômeno, ele pode se acoplar ao amor, mas não é fácil e não é automático. Nós vivemos numa sociedade onde o sexo está mais acoplado à agressividade, ao jogo de poder e conquista, do que ao amor. Então, muitas vezes os casais que têm uma relação muito carinhosa, muita ternura, muita amizade, em geral, o elemento erótico perde força. Né? E as pessoas falam mesmo isso, né? Que ficamos muito amigos, e aí o desejo parece que diminui. Como se, na verdade, fosse mais fácil ter desejo, portanto, por um inimigo. Né? E é fato, o desejo, por exemplo, que o paquerador tem pela mulher, esse paquerador profissional ou conquistador, em geral é um desejo que vem junto com ódio, porque ele tem raiva de mulher, tem inveja de mulher. Então, quando ele sabe, ele encontra, ele é amigo dos homens, né? Está lá no bar falando com os homens, abraçando os homens, etc. Né? E fala, olha aquela gostosa, é falado com um jeito tão agressivo, tem raiva embutida. Que é subjugá-la, né? Dominá-la. Ter a intimidade física e depois rejeitá-la. Né? É humilhar isso aqui, isso é tudo, menos carinho, amor. O discurso é romântico, porque senão a mulher não se submete. Né? Mas o objetivo mesmo é agressivo. Né? Então é totalmente fora do quadro romântico. E no quadro romântico, a sexualidade só funciona para aqueles poucos que aprenderem a entender que sexo é uma coisa e amor é outra, e na hora do sexo meio que desligar o botão do romantismo, entendeu? E colocar a coisa mais no plano, vamos dizer assim, não diria da grosseria ou da violência, mas pelo menos no plano de uma certa vulgaridade, né? Que é o que costumam os casais fazerem mesmo, né? Usar algum tipo de lingerie mais picante, ou usar vocabulário um pouco mais grosseiro, frequentar um motel, enfim, criar alguma atmosfera
menos romântico e mais puxado por erótico. Pois é, mas tem jeito, doutor Gicovati, quer dizer, uma relação. Primeiro, essa coisa do amor romântico, de um fiscalizar o outro, um controlar o outro, virar o carcereiro do outro. E depois, quando a coisa está mais mansa, aquela calmaria de que a gente falou, aquela estabilidade, aquele aconchego. E no meio disso, basta pôr uma lingerie preta para passar para o compartimento do desejo? Acho que sim. Se os dois se entenderem isso direito, sim, e se entenderem que o sexo e o amor não tem que ser a mesma coisa, basta sim. Né? Porque, na realidade, o erotismo vai ganhando espaço na medida em que as pessoas também entendem esse compromisso do sexo com a agressividade. E entendem que o sexo, na verdade, não nasceu grudado na agressividade. Isso também é um condicionamento cultural. Então, você pode desfazer isso, não é? E pode deixar o sexo um pouco mais livre. Não sei se ele vai ficar tão acoplado àquele romantismo de fusão. Mas aquele romantismo de fusão, quando a coisa fica mais amena, nós já não estamos mais falando nisso. Claro, nós estamos falando de uma relação entre dois inteiros que se assumiram como inteiros, que aceitam esta ideia de que, na verdade, a partir do momento em que a gente nasce, cada um é sozinho, pode ter na mãe uma pessoa, uma presença aconchegante, mas a solidão não desaparece. A solidão é o estado verdadeiro do homem. Né? E a gente tem amigos, a gente tem um parceiro amoroso, mas isto são paliativos modestos para a verdade, que é a solidão. E a solidão, e quando a gente tem no outro apenas, ou mais do que tudo, um grande amigo, uma pessoa, um companheiro de viagem, alguém com quem você tem afinidade, com quem você tem aconchego, sim, mas não uma